é muito importante. Não tem nenhum Então, partido na veja, atualidade tem doutrina. Eu conclui essa colocação, porque eu vou te perguntar na veja, sequência, pode de repente já encaixar, se algum já teve. Se você identifica que o trabalhismo, o nacional trabalhismo varguista tinha essa doutrina, né? E comparando, por exemplo, com um partido onde doutrina abunda, goste a gente não dela, ache limitada ou não, que é o peronismo. Né? O peronismo, nosso peronismo era o nacional trabalhismo varguista. Você identifica na obra dos pensadores trabalhistas, do positivismo gaúcho, havia doutrina ali, e justamente, como eu coloquei nas redes sociais, quero saber se você concorda, um dos sucessos de longo prazo da ditadura empresarial militar, do golpe militar de 64 e os anos adiante, foi justamente interromper a tradição, e tradição tem um sentido de transmissão da doutrina nacional trabalhista varguista. Né? Então, nos anos 80, a gente chega com o brizolismo já mais fraco, né? E a série de golpinhos nos anos 80 para enfraquecendo, tira a sigla, impede, né, a eleição do sucessor com o Darcy Ribeiro, aí depois dá mais um ano de mandato para o Sarney, para esperar erodir mais a popularidade do Brizola e dar o tempo de dar um golpe comunicacional, terminando, né, com a fraude na apuração em Minas Gerais para mandar o Lula e não o Brizola para o segundo turno, como já foi dito aqui no programa por uma pessoa que acompanhou de perto aquela apuração. Quem viu lá, acompanhou aquela época, sabe disso. Virando, os dois estavam 13,1 empatados, e foi determinante lá a apuração em Minas Gerais, onde caiu a apuração, e quando voltou, toda aquela hinterland do leste de Minas, ali, Juiz de Fora, que é muito próximo culturalmente do Rio de Janeiro, e era tudo voto brisolista, os votos brisolistas foram virados para o Lula, e a diferença final foi de apenas 100 mil votos, o que mais do que sobraria ali. Né? Então foi uma série de golpes. Os anos 80 foram uma série de golpes para consolidar essa obra, uma das obras principais da ditadura, pelo menos no ponto político, que era enterrar a tradição nacional trabalhista do varguismo. Né? Então, queria saber se você concorda que ali havia doutrina, ali havia uma orientação com relação a temas de relações internacionais, com relação a temas de Estado e com relação à economia, a disciplina, a ordem econômica. Aí o PT, que inclusive involuntariamente, vai saber, mas ajudou no enterro final do trabalhismo, dividindo a esquerda e ajudando a impedir, aí até nessa questão da apuração de 89, impedindo que Brizola chegasse à presidência, o herdeiro dessa tradição, não tem, até não só porque por circunstâncias de não ter, mas porque não convinha, já que era um balaio de gatos. Aí você tinha o pessoal que vinha da guerrilha, você tinha o pessoal, o espiano, você tinha o sindicalismo, você tinha o pessoal da igreja e tal. Aí convinha para o pessoal não ficar guerreando internamente, que nunca formasse uma doutrina. Qual é a política do PT com relação à relações internacionais, com relação ao Estado, com relação à ordem econômica? Nunca teve, justamente para poder comportar esses heterogêneos. Você acha, Nildorix, que a falta de doutrina atual, caso a tradição varguista, nacional trabalhista não tivesse sido interrompida pela ditadura militar, a gente teria no campo popular nacional doutrina que hoje a gente tanto carece, como você identifica? bem, são vários aspectos aqui que merecem análise. O primeiro deles é essa constatação que eu mencionava aqui, que os partidos são carentes de doutrina. E são carentes de doutrina e são carentes de programa, porque uma doutrina tem que depois se plasmar num programa. E os partidos não possuem hoje nenhuma. E ocorre um outro fenômeno, Rômulo, muito importante. O DEM, quer dizer, o PFL como partido se extinguiu. E era um partido de doutrina liberal, expressa, etc. O PSDB está em vias de extinção. Então veja que os partidos não só carecem de doutrina e programa, como eles fazem uma coisa ainda mais curiosa, que não chama atenção. Eles desaparecem da cena pública. A segunda característica é que ocorre um transformismo nos partidos. Então, vou dar dois exemplos que você resgata aqui. De um lado, o trabalhismo teve o epílogo trabalhista com a morte do Brizola. Foi a visita da saúde. Exatamente. E foi se transformando, Rômulo, num partido comum e corrente, cuja síntese está dada no livro do Ciro Gomes, em que o Ciro Gomes diz, olha, o ideal trabalhista está redefinido no discurso de ingresso de Mangabeira Unger no partido. É um discurso de 13 minutos e 45 segundos, e que Mangabeira faz é precisamente enterrar o ideário trabalhismo, tal como ele se configurou no Brasil, e inscrever o PDT
como um escoteiro do Partido Democrata dos Estados Unidos. Nada mais. Ele é muito próximo da máquina Clinton. Exatamente. Em 1989, Ron, para colocar esse ano que você mencionou, não somente ocorre uma derrota histórica muito importante, uma derrota estratégica, chamada assim, política eleitoral do trabalhismo, porque é Lula quem vai para o segundo turno, como algo muito importante, Romulo. O Lula, em 89, declara ao partido que ele não disputa mais uma eleição para perder. Enterra o programa de 1989, que foi o programa mais avançado que o PT colocou na história da sua curta vida política, e começa, então, um bandaço para a direita, que aparece de maneira muito clara em todas as eleições posteriores, de maneira cada vez mais degradada. O programa de 89, que era um programa que expressava no interior da esquerda, um governo democrático popular, que tinha, por exemplo, Rômulo, o tema da auditoria da dívida, tanto o Lula quanto o Brizola. Depois disso, o Lula abandona completamente, declara uma guerra interna e reconfigura o partido. Mas, Onildo, só fazendo a comparação, por exemplo, o Brizola, né, cunhou a expressão perdas internacionais, era muito cara a ele essa questão do nosso capitalismo dependente, né, e você veja que seria difícil, quase impossível, que fosse uma bandeira do PT a crítica ao capital transnacional atuando na periferia, no caso particular no Brasil, quando o novo sindicalismo floresce entre os sindicatos de grandes empresas estrangeiras. O Lula era um sindicalista da Scania, em Dorix. Sim, veja, tá claro o cenário. E veja, de lá para cá, Rômulo, essa banalização da vida política, dos partidos, e a sua desintegração, ela é tão acentuada, e ela corre paralelo com uma desconfiança do povo em relação aos partidos. A antipolítica no Brasil, ela tem num dos seus capítulos a desconfiança, eu diria, Rômulo, justificada de que os partidos não merecem confiança. Vou dar um exemplo que saiu essa semana. Essa semana, o jornalão burguês, o Valor, ele começa a discutir, sabe o quê? E amplos setores da mídia estão discutindo que o Bolsonaro assumiu o modo paz e amor. Agora veja, a consigna paz e amor foi dada pelo Lula. Lulinha, paz e amor. E agora o que o Bolsonaro faz? Adota. Isso é a banalização da política, quando um bordão do liberalismo de esquerda pode ser comodamente assumido pela ultradireita. Então, veja, o bordão, a política, o programa, tem uma íntima relação com a doutrina. O velho trabalhismo explicou, em alguma medida, tentou organizar um ideário. Qual era o ideário? Era basicamente o ideário de Vargas de instalação do capitalismo no Brasil. E esse ideário não só tinha uma certa consistência, como foi efetivado. Não da forma com que o trabalhismo pensava, porque o Estado Novo não era necessariamente algo que estava pensado pelo trabalhismo clássico, pelo ideário trabalhismo. E foi implantado por Vargas na forma de uma ditadura. E de uma ditadura que tinha um conteúdo anticomunista muito claro. Mas o Vargas, quer dizer, ele favoreceu o quê? Basicamente a implantação do capitalismo no Brasil. Desde então, a trajetória posterior da democratização implicou, ao contrário do que muitos pensavam, Romo, num empobrecimento. O PSDB tinha muito pouco de social-democracia, era um partido basicamente de ideário liberal, modernizante, from United States, e o petismo também, na definição, quando tu falava aqui, eu comecei a lembrar da figura que o Lula mais confiava nisso, que era o Marco Aurélio Garcia. E o Marco Aurélio Garcia definia o PT como pós-social-democrata e pós-comunista, ou seja, nada, uma casca vazia, em que cabe qualquer coisa. Isso é uma banalização programática. E se tu pegar desde então, os partidos vão empobrecendo. O PCdoB empobrece, o PSDB empobrece, o PDT empobrece, o PT empobrece, e o meu PSOL, onde eu estou, sequer pode empobrecer porque nunca teve um ideário programático. Entre no programa do meu partido. Não é um programa, é um elenco de alguns bordões
que não constitui um programa. Isso já grave em si mesmo, Romo, não é motivo para pensar um congresso do partido que dissesse o seguinte, nós vamos ter o ano que vem, um congresso para fundamentar uma doutrina. E eu colocaria, claro, uma doutrina da Revolução Brasileira, colocada em alguns pilares, no nacionalismo revolucionário, numa política externa anti-imperialista, num projeto revolucionário que tire o Brasil do raquitismo científico e tecnológico, do neocolonialismo cultural, enfim, um projeto que atacasse plenamente os problemas. Um ideário que colocasse o Brasil no cenário internacional como um país que é capaz de alterar o balanço do domínio imperialista em escala global. Isso o Brasil pode fazer. Quando eu digo isso, eu quero deixar muito claro aqui para aqueles que nos escutam, eu não estou menosprezando o Paraguai, e nem a Guatemala, e nem Belize. O que eu estou dizendo é que se Cuba, que é a maior ilha do Caribe, mas é um pequeno país caribenho, tem capacidade de fazer política internacional de maneira independente, imagine o que seria o Brasil numa revolução, Romo. O Brasil não pode ser um país que sofra um bloqueio, como, por exemplo, está ameaçado em larga medida sendo praticado contra a Venezuela. Uma revolução popular aqui, o povo assumindo um protagonismo, nós temos uma capacidade de mover política internacional que outros países não têm.